compulsão alimentar. Transtorno da compulsão alimentar. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre transtornos e um pouquinho desse transtorno específico, no qual eu venho tratando já tem há muitos anos, porém não foi tão rápido, né, o diagnóstico. Enfim, eu estou entrando aqui, né, de enxerida nesse vídeo para dizer, fica aqui, acompanha o vídeo, se você tiver interesse em saber mais sobre o que é transtorno, porque eu vou começar a compartilhar sobre experiências da minha vida e a minha vivência com transtorno, depressão e outras coisinhas mais que tem cura, né? Eu gosto de compartilhar hoje em dia a título de informação. Hoje eu trato a doença da obesidade. Sou uma personal trainer obesa hoje. Tô comendo, gente, tô almoçando. Mas gostaria que você ficasse por aqui, tá? Não desiste, não. Esse vídeo explicando sobre o que é transtorno e o que é transtorno da compulsão alimentar. E nos próximos vídeos eu vou falar relatos meus, pessoais. Primeiro eu gostaria de falar com vocês o que é a diferença entre transtorno, síndrome e doença. Vamos lá, gente. Transtorno é uma alteração no funcionamento normal de algum aspecto da mente ou do corpo, que causa sofrimento, prejuízo ou limita a vida da pessoa. Ele pode afetar a área psicológica, a área física ou ambas. Geralmente envolve um padrão de sintomas que se repetem ou persistem, ok? Então, o transtorno é essa alteração no funcionamento normal da pessoa, tanto funcionamento físico, mental, físico ou os dois juntos, né? Pode ter várias causas, como causas biológicas, psicológicas e sociais, ok? Nem sempre tem uma origem identificada, porque é bem complexo essa análise, ok? Alguns exemplos de transtornos que eu posso dar aqui para vocês é transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo e também o transtorno alimentar, que é o transtorno que nós estamos lidando aqui. Rapidinho, agora eu vou falar a diferença de síndrome e também de doença. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos, mas não indicam necessariamente a causa. Uma síndrome pode ser causada por diferentes doenças ou transtornos, como síndrome de Down, síndrome de burnout, síndrome de abstinência. Pensa assim, é um pacote de sintomas que andam juntos, mas não explicam sozinhos o motivo. E, por fim, doença é quando existe um processo específico identificado, geralmente biológico, que causa alterações no organismo. Normalmente tem diagnóstico mais definido e pode ter exames que confirmam, ok? Como doença do Alzheimer, doença celíaca, doença de Parkinson. Pense assim, é algo com causas e mecanismos mais conhecidos. Então, agora, identificando essas 3 diferenças que eu achei muito importante falar aqui, eu vou começar a falar agora do transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar, ele não aparece do nada. Ele é o resultado de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e ambientais que se entrelaçam ao longo do tempo, ok? Falando um pouquinho dos fatores biológicos, a gente pode analisar no que se refere à genética. Na parte da genética, há predisposição hereditária, né? Parentes de primeiro grau, que seriam pessoas com transtorno compulsivo alimentar, têm maior risco. Desequilíbrios neuroquímicos, alterações na serotonina, dopamina e outros neurotransmissores ligados à regulação do humor e da saciedade. Fatores psicológicos. No que se refere aos fatores psicológicos, a gente pode falar da regulação emocional. Muitas pessoas usam a comida como forma de lidar com emoções difíceis, como ansiedade, tristeza, estresse, tédio. Podemos também analisar a parte do perfeccionismo e da autocrítica, né? Pensamentos rígidos sobre o corpo, peso e desempenho, um aumento da vulnerabilidade, né? Histórico de dietas restritivas. Gente, eu tô rindo um pouquinho, né? Às vezes eu fico olhando aqui pra mim na câmera, tá, gente? Não repara, não. Mas eu tô rindo porque eu me encaixo em praticamente todos esses fatores psicológicos, né? Voltando, né? Histórico de dietas restritivas.
né? Esse histórico de dietas restritivas, acontece que nessas situações, restrições muito severas e normalmente são seguidas de perda de controle, né? Então, acontece aquela restrição muito severa na dieta, mas em seguida você perde o controle. Essa situação cria o ciclo compulsão, culpa, restrição. Compulsão, culpa, restrição. Gente, me encaixa totalmente, né, em todos esses fatores psicológicos, né? E a terceira situação que eu gostaria de falar são os fatores ambientais e sociais, né? A pressão estética e cultural, exposição constante para padrões corporais e reais, aumenta a insatisfação com o próprio corpo. O ambiente familiar, comentários como a questão do ganho de peso, alimentação caótica, seja na infância, né, na adolescência, o uso de comida o uso de comida irrestrita e sem limites, o uso da comida também como recompensa, como punição, né? Existem esses vários comentários e situações de ambiente familiar. E temos também o fator, dentro ali do fator ambiental e social, as experiências traumáticas, né? Como abuso físico, abusos físicos, emocional ou sexual também estão ligados a um maior risco, né? Do desenvolvimento do transtorno compulsivo alimentar. E a última questão que eu quero falar do transtorno compulsivo alimentar e por que que o transtorno, muitas vezes, ele se sustenta, ele se mantém, né? O que que acontece? O problema do transtorno, ele se mantém porque a compulsão, né, aquele estado ali compulsivo, aquela atitude que a pessoa tem, o que que acontece? Ela alivia momentaneamente o desconforto emocional, desconforto físico, né? Normalmente vem seguido de culpa, de vergonha, né? Aquela compulsão ali que a pessoa teve. Essa compulsão gera nova restrição alimentar, que é o ciclo que eu falei, e também acontece da restrição aumentar a fome e a tensão emocional, né? E tudo isso gera mais compulsão, né? E aqui a gente precisa frisar que o transtorno compulsivo alimentar, ele não é falta de força de vontade, né? Como eu disse, é um transtorno reconhecido pela DSM-5 e pela CID-11, com causas complexas e tratamento que pode incluir terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, acompanhamento nutricional e, às vezes, medicação, no caso, partindo para psiquiatria, que é o meu caso, assim, me encaixo em todas essas, né? Então, eu gostaria de frisar e deixar aqui registrado o significado de transtorno e a diferença de transtornos, síndromes, doenças e aprofundando mais um pouco no que é o transtorno de compulsão aprofundando mais no que é o transtorno da compulsão alimentar, porque é muito importante quando eu começar a falar e também falar um pouquinho aqui da minha experiência, da minha vivência, ok? Qualquer dúvida, escreve aqui para mim.